Quantos cromossomos tem aqui? Vamos observar duas células de organismos diferentes. O que você pode notar sobre elas com relação à quantidade de cromossomos presentes em cada uma? E quanto aos tipos? Quando observamos as células de organismos da mesma espécie, vemos que o número de cromossomos é sempre o mesmo. Salvo exceções, como por exemplo nos casos em que há mutação, podemos então dizer que esse número é constante para a espécie. Porém, quando comparamos as células de uma espécie A com as células de uma espécie B, percebemos que esse número pode ser diferente ou, em alguns casos, o número total de cromossomos pode ser igual. Como podemos explicar isso? Na realidade, não só o número de cromossomos define a espécie, mas também o conjunto de genes que essas estruturas carregam. Assim, as células que possuem a mesma quantidade de cromossomos não são necessariamente iguais, pois o tipo de informação, ou seja, os genes que carregam, é diferente. Observe esses dois pares de cromossomos. Vemos que os cromossomos verdes possuem o gene A na mesma posição, enquanto que os lilazes possuem o gene B. São, portanto, cromossomos diferentes. Podemos dizer, então, que os cromossomos verdes são homólogos entre si. Do grego homo, igual, e logos, ciência, que aqui a gente pode colocar no sentido de informação. Para serem considerados homólogos, dois cromossomos devem ter algumas características em comum. A primeira delas são os genes que ele carrega, que é a parte da informação que a gente já viu. Esses genes também devem estar na mesma sequência, a menos que tenha havido algum tipo de mutação. Mas aí, nesse caso, dizemos que houve perda de homologia em alguns trechos do cromossomo. Bom, se eles têm os mesmos genes e esses genes estão na mesma sequência, obviamente os homólogos vão ter também o mesmo tamanho. E por fim, se todas essas características são iguais, a posição do centrômero também vai ser a mesma. Observe essas duas células do exemplo. Você consegue dizer o número total de cromossomos que ela possui e quantos homólogos ela tem? Aqui na primeira temos 1, 2, 3, 4 cromossomos no total. Na segunda temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E quantos homólogos? Para isso a gente olha as cores. Então, aqui na primeira, a gente tem cromossomos vermelhos e laranjas. Portanto, 2 pares de homólogos. Já na segunda, a gente tem 3 cromossomos azuis, 3 verdes, 3 lilazes e 3 laranjas. Assim, a gente tem 4 cores que representam 4 tipos de cromossomos, ou seja, 4 homólogos. Agora, vamos olhar esses cromossomos que estão duplicados. Nesse caso, apesar de cada um deles conter 2 fitas de DNA, que estão unidas pelo centrômero, ainda assim esse conjunto é considerado um único cromossomo. E os 2 cromossomos verdes aqui constituem um único par de cromossomos homólogos. Então vamos repetir o exercício anterior, só que agora usaremos uma célula com cromossomos duplicados. Qual é o número total aqui e quantos são os homólogos? Bom, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cromossomos no total. Quantos homólogos? A gente tem um par de laranja, um de lilás, um de verde e um de azul. Portanto, 4 pares de homólogos. Ou seja, essa célula, mesmo com os cromossomos duplicados, é igual a essa outra aqui. Então, vamos olhar essa célula. Quantos tipos de cromossomos você consegue perceber? A gente tem cromossomos laranja, azuis, verdes e lilazes. Portanto, 4 tipos de cromossomos. Dizemos, então, que o conjunto N dessa célula é igual a 4. Mas quantos conjuntos N existem nessa célula? Para isso, a gente olha o número de homólogos. Vemos, então, que temos 2 cromossomos laranja, 2 verdes, 2 azuis e 2 lilazes. Ou seja, existem 2 conjuntos N, uma vez que cada um dos tipos de cromossomo aparece 2 vezes. Portanto, dizemos que essa célula é 2N, ou seja, diploide. A ploidia de uma célula
refere-se ao número de conjuntos N dessa célula. Assim, células que possuem apenas um conjunto N são chamadas de haploides, 2N são diploides, 3N, triploides, e assim por diante. Vamos olhar novamente a nossa célula de exemplo. Como já vimos, o número total de cromossomos é igual a 8. Temos dois conjuntos N, uma vez que existem duas cópias de cada tipo de cromossomo. Portanto, dizemos que essa célula é diploide e representamos com a notação 2N igual a 8. Vamos fazer um exercício agora. Você consegue dizer qual é a haploidia de cada uma dessas células? Na primeira célula, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cromossomos no total. Olhando para os nossos cromossomos, vemos que temos 3 cópias de cada um deles. Assim, temos 3 conjuntos N. Portanto, essa é uma célula 3N igual a 9, ou seja, triploide. No segundo caso, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cromossomos, ou seja, o mesmo que na célula anterior. Porém, nesse caso, vemos que cada um dos tipos de cromossomo apresenta apenas uma cópia. Assim, temos apenas um conjunto N. Essa célula é, então, uma célula N igual a 9, portanto, haploide. Agora vamos analisar essas duas outras células. Aqui na primeira, temos 1, 2, 3, 4 cromossomos. Porém, vemos que todos esses cromossomos são do mesmo tipo. Sendo assim, temos 4 conjuntos N. Essa célula é, portanto, 4N igual a 4, ou seja, tetraploide. Vamos para o último exemplo dessa aula. Aqui nessa célula, todos os cromossomos estão duplicados. Mesmo assim, a lógica é a mesma aplicada nos exercícios anteriores. Cada cromossomo duplicado vale por 1 e temos, então, um total de 1, 2, 3, 4 cromossomos, sendo que temos 2 cópias de cromossomos laranjas e 2 cópias de cromossomos azuis. Portanto, temos uma célula diploide, 2N igual a 4. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Assistam os outros vídeos do canal para saber mais sobre DNA, cromossomos, genes e outros assuntos de biologia. Até mais!